virtude. Livro de Mateus, capítulo 28, verso 6. Pode continuar sentadinho. Eu vou pedir só para que os irmãos se acomodem, para nós podermos ouvir a palavra. Quem está na cozinha, já se coloque nas suas posições, por favor. Feche a porta. Amém. Já estou servido aqui de água. Obrigado. Eu preciso que você se acomode para dar continuidade à mensagem, porque o que eu falei para a Raíssa foi que eles iriam fazer a introdução e eu iria entrar com os tópicos. A introdução foi feita, só não viu quem não quis. Mateus 28, verso 6 diz assim: ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Feche seus olhos um segundo. Meu Jesus, obrigado. Senhor, obrigado pela oportunidade e o privilégio de estar na tua casa nessa noite. De podermos participar, Senhor, de um culto como esse, Senhor. Esse culto não é para nós, esse culto é para ti, Senhor. Senhor, toda honra e glória seja dada a ti nessa noite, Jesus. Tu és o nosso eterno substituto, Senhor. Pai, a tua vida passou à frente dos nossos olhos em frações de segundos nesse momento. Senhor, eu só quero dar continuidade, Senhor, a esse relato. Senhor, me ajuda a dar continuidade a esse relato, Senhor. Eu preciso desse momento, por favor, Jesus. Usa-me, Senhor. Senhor, fala comigo para que eu possa falar com o teu povo, Senhor. É necessário que eu diminua para que tu cresça nessa noite, Jesus. Senhor, que nessa noite haja conversão de almas, Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A tua palavra está sendo apregoada, é a verdade, Senhor. Que haja libertação nesse momento. Que pessoas possam, Senhor, sair do lamaçal do pecado. Senhor, vir para a tua presença nessa noite. Obrigado, Deus. Amém. Irmãos, muitas pessoas hoje estão falando sobre a Páscoa. Muitas pessoas hoje estão comemorando a Páscoa. Muitas pessoas hoje não sabem, na verdade, nem o que estão comemorando. Muitas pessoas hoje não sabem o verdadeiro sentido da Páscoa. Muitas pessoas hoje estão tentando se alegrar por alguns minutos, que eu discrimino, porque os dias têm sido tão difíceis. O momento de lágrima tem sido muito grande, a escassez tem sido muito grande, as enfermidades têm vindo de uma forma em que nós tem momentos que nos encontramos em Pinheiros, o beco sem saída. Mas sabe, quando eu chego num dia como hoje, eu posso comemorar a ressurreição de Cristo. É Cristo ressurreto, sabe? Jesus vivo. Deus que nós servimos é um Deus vivo, não um Deus de pedra, não é um Deus de madeira. Nós servimos a Jesus, aquele que, até mesmo no momento em que ele poderia ter reclamado algo, como Pilatos, quando fala para ele: tu és o rei dos judeus, ele vai dizer: tu dizes. Nenhum momento ele vai ponderar, porque ele veio para que se cumprisse as Escrituras. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Deus entregou o seu único Filho para todos aqueles que creem e não venham a perecer. Jesus veio para cumprir, ele cumpriu todas as tradições judaicas, desde de aprender com o rabino. Alguns vão dizer que ele aprendeu aos pés de Eliel, avô de Gamaliel, que foi o instrutor de Paulo. Com 7 anos ele teve seu pai Dagogo também, e aprendeu toda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Como é importante ensinar os seus filhos, né? O
pastor amigo nosso falou que na igreja dele os jovens com 7 anos já estão pregando a palavra. Às vezes hoje um jovem com 7 anos nem conhece a Bíblia. Conhece o celular, que é uma beleza. Conhece a galinha pintadinha, conhece a fazendinha. Conhece tudo que o mundo, que a secularidade entrou e ficou, mas os pais não se preocuparam em ensinar o menino no caminho que ele deve andar. Mas Jesus, ele foi ensinado. Seu pai, José, sua mãe, Maria. Como foi ensinado, nasceu numa manjedoura, foi isso mesmo. Nasceu num lugar onde muitos não gostariam de ter nascido, não queriam, mas foi ali que Jesus nasceu. Foi ali também que os três reis chegaram para oferecer incenso, mirra. Vieram oferecer aquele que já estava escrito que iria nascer e que seria o rei dos reis. Só que o reino dele não é aqui nessa terra. O grande problema é que os homens estavam com medo de perder o seu trono. E não foi diferente com o rei da época, que achou que Jesus estava vindo para destronar ele. Não era. Começou a primeira perseguição, a matança dos inocentes. E todos os meninos menores de 2 anos eram arrancados de suas casas e eram jogados para morrer. Jesus já nasce em meio a uma perseguição, uma manjedoura, mas tinha que se cumprir, sabe? Jesus tinha que chegar até o Calvário. Ele tinha que chegar até a cruz. Ele tinha que chegar. Ele tinha que, até mesmo no momento de um julgamento, ele tinha que ouvir do povo que preferia Barrabás do que a Jesus. Ele tinha que passar. Ele tinha que passar pelo seu ministério terreno, porque conhecimento ele teve do alto e do céu, como eu disse. Todas as tradições judaicas ele cumpriu. Foi circuncidado, aprendeu aos pés de Eliel. Com 30 anos ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Imagine você, pensa comigo. João Batista naquele momento dizendo para Jesus: eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias, e tu quer que eu te batize? Jesus naquele momento vai ensinar que o maior se torna menor e que ele veio para servir e não ser servido. É só mais um sinal. É interessante que após ser batizado, vai ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas diferente do povo hebreu, porque na verdade Páscoa, como eu disse, quer dizer Pesach, que quer dizer saída, marca a libertação do povo judeu do cativeiro egípcio. Naquele momento Moisés vai ser levantado como o homem que iria tirar aquele povo daquele cativeiro. Deus vai mandar 10 pragas para aquele lugar. Faraó, da última praga, a morte dos inocentes naquele momento, dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Faraó vai libertar aquele povo, mas como todos sabem, logo após ele determina em que os cavaleiros, em que o exército fosse atrás daquele povo. Mas a comemoração real era essa, a saída daquele povo do Egito, sabe? Quantos estavam cativos, Deus levantou um homem para que pudesse tirar aquele povo de lá. E esse povo comemorando o Pesach, a Páscoa, lá no capítulo 26 do livro de Mateus, vai falar da última Páscoa. Só que a última Páscoa, que é também a última ceia, a que Jesus estava comemorando com os seus discípulos, era o Pesach. Não era a Páscoa que muitos estão comemorando hoje. Muitos estão comemorando hoje
comendo chocolate somente, lembrando de um coelho que nem coloca ovos. E às vezes nós, como pais, ensinamos errados aos nossos filhos, mesmo sabendo o certo, só para querer agradar. Deixa eu te dizer uma coisa: o meu pai nunca se preocupou em que eu ficasse o tempo todo dizendo para ele que eu amava. Os pais hoje têm uma preocupação e uma necessidade tão grande dos seus filhos dizerem que o ama. É uma geração de pais tão carentes que não entendem que o seu filho, ele te deve o respeito. E você fica o tempo inteiro deixando de instruir o menino porque você vai achar que ele não vai te amar. Para de ficar perguntando o tempo inteiro se teu filho te ama. Tenha certeza em que ele te ama com as instruções em que você está dando a ele. Porque o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é o errado, mesmo que todos estejam fazendo. Uma geração de pais que quer agradar aos seus filhos, mesmo sabendo que é errado. Tem medo de pregar a verdade, porque meu filho não vai me amar mais. Eu não lembro da minha mãe e meu pai se preocupar com isso quando me dava uma surra de cinto, me batia com chinelos. E até hoje eu amo minha mãe. Estive na casa dela hoje, levei 2 bombons para ela apenas. Eu levou lá na casa da minha mãe. Levei 2 bombons para ela, ela ficou muito feliz. Eu falei para ela: obrigado, mãe. Nosso Jesus está vivo. Dei um abraço nela, nós oramos. E mãe que é mãe, né? Quer tomar um suco, quer beber uma água, quer almoçar, quer isso, quer aquilo, que eu fiz o tempo todo, muita coisa. Na verdade, o que a gente precisa é apenas, nesse momento, fazer aquilo em que fomos instruídos para fazer. Não tenha medo de instruir seu filho, não, mãe, pai. Tenha medo de não instruir e ele começar a errar por falta de instrução. Entenda uma coisa: se hoje nós estamos aqui foi porque Jesus instruiu. Os 3 anos em que ele teve o seu ministério terreno, ele só fazia instruir os seus discípulos e a multidão. Só que tem uma diferença entre discípulo e multidão. Discípulo vai ouvir e multidão só vai escutar. Discípulo vai ouvir e praticar. Multidão só vai escutar e só vai apenas naquele momento entrar no ouvido e sair no outro. Porque a multidão só quer comida. A multidão só quer encher a barriga. A multidão só quer milagre. Mas se você parar para entender, talvez você veio aqui hoje para receber um milagre, talvez um câncer, você seja cometido de um câncer, HIV, ou qualquer outra enfermidade. Mas se você parar para analisar que o maior milagre é você já estar aqui, o maior milagre é você estar respirando, o maior milagre é você estar na presença do Senhor. Às vezes nós pedimos tanto, e esquecemos de agradecer e de entender que o maior milagre é nós estarmos aqui. O maior milagre é Ele nos dar a oportunidade de estarmos vivos em meio a um momento de tanto choro e de tanta dor. E Jesus, na última Páscoa, Ele vai comemorar com os seus discípulos. Ele vai naquele momento fazer muitas revelações. E Ele vai dizer que o bom seria era que aquele homem que estava para o trair não fosse nem nascido, não tivesse nem nascido. Nessa última ceia, Jesus vai fazer revelações extraordinárias. Vai dizer até que haveria um traidor. Mas não deixou que acontecer nem mesmo tendo um traidor. Porque o que está escrito para acontecer, mesmo que haja um traidor, não vai impedir de acontecer o que está escrito. Até mesmo o traidor terá que ser alimentado, até mesmo o traidor terá que andar com o mestre, até mesmo o traidor vai ter que receber instruções. Porque o que está escrito não vai deixar de acontecer por causa de um traidor. Pedro vai ser avisado. Logo depois de Jesus terminar essa ceia, ele vai para o monte. Antes canta um hino. E eu ouvi muitas pessoas perguntando: imagine se você soubesse qual é o hino
em que Jesus cantou após essa ceia. Eu tenho certeza que você só iria querer tocar esse no dia da ceia. Mas a Bíblia não fala qual foi o hino. Quem sabe? Só o mestre. Pedro vai ser avisado, não acredita que iria trair, negando o mestre, na verdade. Judas traiu, Pedro negou. Jesus vai para o Getsemane naquele momento. Ele ia para um lugar para orar. Às vezes nós esquecemos, sabe, de orar, esquecemos de nos santificar. Jesus, ele vai orar. Ele vai dizer que a alma dele está cheia de tristeza até a morte. Ele vai ficar nesse momento no monte e vai pedir para que os discípulos ficassem vigiando com ele. E ele ia um pouco mais acima, sabe? E pediu para os discípulos ficarem por ali. E naquele momento, subindo, ele vai se prostrar e sobre o seu rosto ele vai orar. E ele vai dizer: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Às vezes a gente fala isso como um jargão, porque como é difícil respeitar a vontade de Deus. Deus manda você ficar, você sai. Deus manda você sair, você fica. Às vezes falamos: Senhor, seja feita a tua vontade, mas só fazemos a nossa. Às vezes eu quero orar pelos enfermos, mas os enfermos ficam em casa. E Deus fala: lugar de enfermo é no hospital, no meu hospital, aonde eu levantei nessa terra, porque em meu nome curariam os enfermos, em meu nome expulsariam os demônios. E naquele momento, voltando para os seus discípulos, ele encontra os discípulos dormindo, sabe? Às vezes nós dormimos no momento em que temos que ficar acordados. Ficamos dispersos no momento em que temos que ficar atentos. É por isso que tantas coisas passam despercebidas. E é por isso que as instruções que Deus nos dá, às vezes não cumprimos, porque estávamos dispersos, dormindo. Jesus vai ser preso. Estando ainda a falar, vai chegar Judas, lembra? Aquele que andou 3 anos com Jesus, aquele que tinha tudo para dar certo, mas o dinheiro o fez esquecer quem era Jesus, tudo que tinha passado com o mestre, se corrompeu, sabe? Hoje às vezes nós esquecemos que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pessoas que às vezes só vêm aos cultos aos domingos, mas esquecem que de segunda a sexta temos que matar a nossa carne. Às vezes nós deixamos de fazer a vontade do mestre para fazer a vontade da nossa carne. E Judas fez a vontade da carne, queria nesse momento material e não espiritual. Era um dos 12, Judas. E aquela grande multidão ali com espadas, com porretes, cacetetes. Vinham da parte dos sacerdotes, sabe, os anciões, do povo mesmo. Era o povo naquele momento ali representado pelos sacerdotes e anciões. E o traidor tinha dado um sinal, dizendo: a quem eu beijar, é esse que vocês têm que prender. Quem eu der um beijo no rosto, é esse que vocês vão prender. E Judas foi até o mestre. Imagina você olhando para alguém que esteve contigo o tempo todo. É claro que Jesus já sabia. Mas tem pessoas que estão nos traindo e são tão próximos de nós. Eu lembro uma vez, eu vou falar algo aqui que parece engraçado, mas não sorria não, que é muito sério. Eu estava no campo de futebol, isso é um relato da minha vida. E uma pessoa que eu conhecia de perto, Angélica, você nunca imagina quem você conhece de perto, quem você tem intimidade, que vai te trair, que vai te machucar. Essa é a pior dor de todos.
E eu escutei uma voz assim, muito longe, falando: Roberto! Ou seja, Judas conhecia Jesus e essa pessoa que me gritou também me conhecia. E quando eu olhei para trás, eu vi aquele rapaz vindo correndo para o meu encontro. Eu fico imaginando, parecia mais ou menos com Judas indo até Jesus, sabe? E quando aquele homem correu até o meu encontro, ele pulou e deu uma voadora no meu rosto. Chutou o meu rosto e eu caí desmaiado no chão. Eu não sabia nem por que eu estava tomando aquele chute no rosto. Talvez estivesse naquele momento escrito para que eu pudesse entender que nem todo mundo que anda comigo, nem todo mundo que come no mesmo prato que eu está na mesma visão, está com o mesmo objetivo. Naquele momento Jesus estava revelando para mim quem era meu amigo e quem não era. Pode ser isso. Enfim, Jesus teve um beijo no rosto e eu tive uma voadora no rosto. Jesus, porém, vai dizer para Judas, sabe o que? Amigo. Imagina você sabendo que está sendo traído. Muitos talvez nesse momento iriam pegar uma espada e iriam talvez até olhar para Pedro: Pedro, é esse aí, ó, corta a orelha e corta o resto também. Mas Jesus olha para Judas e fala: amigo. Chama Judas de amigo. E naquele momento vão prender a Jesus. Pedro vai tentar impedir, puxando-lhe de uma espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Mas Jesus disse-lhes: coloca no seu lugar a sua espada, Pedro. Todos os que lançaram mão da espada, todos os que lançaram mão da espada morrerão. Jesus não veio aqui para que ninguém morresse por ele. Foi ele que veio para morrer por nós. Você entende que ele vai falar para Pedro: coloca, guarda essa espada, e todo mundo que tiver com a espada desembainhada, guarda, porque senão vocês vão morrer. Ou seja, Jesus que veio para morrer por nós, e não nós morrer por ele. Jesus foi levado ao Sinédrio para ser julgado. Pedro vai negar Jesus, já tinha sido falado. Judas, lembra de Judas? Se suicidou, amarrou uma corda, chegando pela manhã. Judas, aquele que traiu Jesus, vendo que Jesus tinha sido condenado, se suicidou. Jesus, após ir até o Sinédrio, agora é levado perante Pilatos. O governador Pilatos, nesse momento, vai ser responsável por julgar Jesus. Jesus foi acusado por um crime que não cometeu, pecados que não eram dele, acusações que não eram para ele, era para nós. Nós que somos os verdadeiros acusados e criminosos, não ele. Só que nós não conseguiríamos ir calados, mudos. Nós iríamos reclamar, espernear, querer misericórdia e até nesse momento dizer coisas que não eram verdade. E aí nesse momento, era a ocasião da festa, como costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo que o quisesse. E Pilatos tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás, um malfeitor. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual queres que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Nós não sabemos
julgar, nossas escolhas são falhas, e mais uma vez isso foi comprovado. E naquele momento, estando ele assentado no tribunal, a mulher de Pilatos mandou dizer uma coisa: não entregues na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A mulher de Pilatos tinha tido um sonho, falou para ele: ó, esse homem aí chamado Cristo, ele é justo. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões, eles persuadiram a multidão para que escolhessem a Barrabás, para que pedissem a Barrabás e matassem a Jesus. E o governador, naquele momento, vai perguntar: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles começaram a dizer e gritar: Barrabás, Barrabás. E o governador, porém, ele vai dizer: mas que mal fez ele? O próprio governador vai perguntar para o povo: que mal fez Jesus, o chamado Cristo? Tem momentos que nós condenamos pessoas que nós mesmos não sabemos nem que mal ela fez. Nós só queremos condenar, julgar, aprisionar, matar. E eles ainda mais chamavam, dizendo: seja crucificado Jesus, o chamado Cristo. Então Pilatos, vendo que nada iria ser aproveitado naquele momento, no meio daquele tumulto que crescia, tomando uma água, ele vai lavar as suas mãos. Em meio à multidão, ele lava as mãos, tentando se isentar da responsabilidade, naquele momento, do sangue de Cristo, que ele mesmo considerava justo. Quantas vezes você lavou as mãos em meio a uma situação em que você deveria ter sido responsável por aquilo? Quantas vezes você tentou se isentar de uma responsabilidade que é sua? Quantas vezes você jogou essa responsabilidade para outras pessoas, porque o que Pilatos estava fazendo é: esse sangue não vai para as minhas mãos, vai para a mão dos sumos sacerdotes, vai para a mão do povo, para as minhas mãos. Eu quero me isentar dessa responsabilidade. E logo, quando ele lava as mãos, os soldados do governador vão conduzir Jesus à audiência. Eles tiraram a roupa de Jesus, vocês sabiam? Cobriram com uma capa. Desceram uma coroa de espinhos. Os soldados começaram naquele momento a maltratar o meu Jesus. Os soldados naquele momento começaram a enrolar espinhos imensos, desceram essa coroa, puseram na cabeça de Jesus e ajoelharam Jesus, e com madeiras nas mãos eles escarneciam de Jesus, dizendo: salve o rei dos judeus. E espancavam aquela coroa na cabeça de Jesus para que pudesse entrar. E aqueles espinhos iam entrando na sua têmpora, nos seus supercílios, e cuspiram nele, batiam na cabeça dele. Depois de haverem tendo feito tudo isso, levaram ele para a crucificação. E quando eles saíram, em meio à crucificação, pessoas apedrejavam,
alguns cuspiram. Jesus tomou açoites, chicotadas, com um chicote chamado azorrague, que ele tinha 7 pontas. Em cada ponta tinha osso, tinha chumbo. E você imagina, foram 10 chibatadas. E 10 chibatadas, cada uma era 7. Quanto é que dá, irmão? Cada uma era 7. Hã? A conta era 10, mas para Jesus foram 70. Porque cada chicotada que era dada era 7. 7. 7. Chegando ao ponto das suas costas já estarem aparecendo os ossos, os nervos, os órgãos internos. Sabe? E quando ele chega no Monte Calvário, eles vão pregar o meu Jesus naquela cruz que não era para ele, era para Barrabás. Vão esticar Jesus, os estudiosos vão dizer, porque essa cruz era grande, não era para ele. A cruz era feita para cada um. Esticaram Jesus. Não quebraram os seus ossos, mas esticaram. Esticaram e tiveram que amarrar os braços e as pernas e pregar. Pregos imensos que entravam nos seus braços e nos seus pés. Jesus foi crucificado, venceu a morte e a ressurreição aconteceu. E aí nós chegamos no momento em que, no fim de um sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, aonde tinham colocado Jesus, aonde José de Arimateia tinha levado, tinha pedido a Pilatos para levar Jesus. E naquele momento, eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu. Chegou removendo a pedra esse anjo. E sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas ficaram com muito medo, apavorados naquele momento, porque foi necessário que os guardas vissem que foi um anjo que desceu e abriu aquela sepultura. Eles ficaram assombrados. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenham medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou, como ele tinha dito. Vinde e vê o lugar onde o Senhor estava. Aleluia! Aonde ele estava, mas não está mais. O sepulcro está vazio. Você pode ficar de pé. Ah, meu Jesus, obrigado, Senhor. Então, sabe, naquele momento em que começaram a querer incitar uma mentira novamente, começaram a falar para aqueles soldados: fala que o corpo foi roubado. E os soldados falam: mas não é mesmo, o anjo descendo, tirou a pedra. Não foi roubado. O corpo de Jesus, chamado Cristo, não foi roubado. Ele ressuscitou. Glória a Deus! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque